Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 540. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui um crossover com o podcast Sábado Sem Legenda. Isso porque ela, que é jornalista, membra da Abracine, votante do Globo de Ouro, está aqui com a gente, a querida Camila Henriques. Oi, Rafael. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite de novo para falar desse filme maravilhoso. E eu sabia, assim, quando eu vi que era Clint Eastwood, eu senti que o Diego ia participar também, né? Eu já... Tinha alguma coisa, né, que dava a entender isso, né, Cami? Tinha alguma coisa ali. E pra fechar essa mesa aqui, o outro membro, né, do Sábado Sem Legenda, a gente tá aqui, ele que é cineasta, crítico de cinema e roteirista, Diego Quaglia. E aí, gente, Pedrozão tá aqui falando desse filme que é um dos meus favoritos da vida, de um dos candidatos a ser o diretor da minha vida, que é o Clint. Então, Rafa, Pedrozão tá aqui, Pedrozão tá nesse outro podcast que não é o sábado, com a minha querida amiga e companheira de Sábado Sem Legenda, a Camila. Pô. É, isso aí, que demais, gente. Que bom ter vocês aqui, porque realmente, assim, ó, quando a gente pensou em falar sobre filmes, né, desse ano, tava fazendo lá nossa agenda e tudo mais. Aniversários, né? É, aniversários e tal, a gente falou assim, pô, tem um filme aqui que tá completando 20 anos, gente, já passou desde o lançamento desse filme, é impressionante. E aí a gente tava olhando ali e falou assim, pô, tem um filme aqui, ó, vencedor de 4 Oscars, dirigido pelo Clint Eastwood, com o Morgan Freeman, com a Hilary Swank, o filme Menina de Ouro, né, esse filme que é a história dessa pugilista e tal, que conhece esse treinador que é um rabugento ali e tal, eles vão criando uma relação, o filme se passa dentro desse universo do boxe e tal, mas vai falar muito mais sobre isso, e aí para comemorar essa marca impressionante de 20 anos, a gente resolveu vir aqui falar justamente sobre Menina de Ouro. Então é um filme com uma história super forte, cheia de reviravoltas, emoções e tal. Eu, o Diego e a Camila vamos bater um papo sobre esse filme com spoiler, então você que tá ouvindo aí já sabe que a gente vai falar tudo e mais um pouco aqui sobre esse filme. Continue por sua conta e risco. Agora, quer assistir o filme? Tá fácil aí, tem na HBO Max, não, só Max, enfim. Esse filme tá aí, é fácil de ser encontrado e você pode ir lá assistir porque vale muito a pena, principalmente para quem gosta de entender cinema e estudar um pouco, né, sobre estrutura de roteiro, câmera, luz e tudo mais. É um ótimo filme assim para você ter uma visão mais clara, né, de algumas técnicas que ali estão. E é isso, vamos bater um papo então sobre Menina de Ouro agora no segundo ato desse podcast. I'll warm up the car. Mr. Gunn. I owe you money. No, sir. I know your mama. Don't rightly know, sir. What is it you want? I was on the undercard. I won my fight, too. Maggie Fitzgerald? Well, Maggie Fitzgerald, what's up? Did you happen to see it? Nope. I did pretty good. Thought you might be interested in training me. I don't train girls. Maybe you should. People see me fight, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. Chegava aos cinemas no dia 15 de dezembro de 2004 o filme Menina de Ouro, filme dirigido por Clint Eastwood e que chegou ao Brasil no dia 11 de fevereiro de 2005. O filme foi feito com 30 milhões de dólares e demorou 38 dias para ser rodado e arrecadou ao redor do mundo mais de 216 milhões de dólares. Vocês têm noção do fenômeno que é isso? Um filme que demora um pouco mais de um mês para ser totalmente rodado, gravado, custa 30 milhões de dólares e depois de ser lançado ele rende aí 216 milhões. É um sucesso absoluto, né? Bom, em Menina de Ouro a gente acompanha o Frank, um treinador de boxe que há muitos anos está afastado de sua filha e que tem uma grande dificuldade na aproximação aos outros. Em seu ginásio a gente conhece o seu único amigo, que é o Scrap, um ex-lutador de boxe que cuida da academia do Frank. E é nesse ambiente que entra em cena, em seu ginásio, a Maggie Fitzgerald, que sempre teve pouco na vida, mas que ao contrário de muitos que ali estão, sabe bem o que quer e que tem a determinação necessária para alcançar isso. O Frank resiste num primeiro momento em treiná-la, mas com o tempo a moça começa a ocupar um lugar ali nesse coração duro desse homem, e aí isso acaba desencadeando, né, uma história de superação, de amor, de fraternidade, de família,
mas também acaba ocasionando uma reviravolta surpreendente. Menina de Ouro foi escrito por Paul Haggis, que já tinha escrito 72 Horas, 007 Quantum of Solace, O Cassino Royale e também escreveu A Conquista da Honra. A produção do filme, né, foi feita pelo próprio Clint Eastwood, pelo Albert S. Ruddy, que para quem não sabe é o mesmo produtor lá do Poderoso Chefão, pelo Tom Rosenberg e pelo Paul Haggis, o próprio escritor. A direção de fotografia ficou por conta do Tom Stern, que já tinha feito uma fotografia belíssima lá em Beleza Americana, Cowboys do Espaço e Estrada da Perdição. É um cara que tem um ótimo trabalho, assim, um fotógrafo bem talentoso. E na edição a gente tem o Joey Cox, que venceu o Oscar lá em 93, com edição também por Os Imperdoáveis, ou seja, um cara que tem muita afinidade com o Clint. A música desse filme, para quem não sabe, foi composta pelo próprio Clint Eastwood, que acaba fazendo isso em alguns dos seus filmes. No elenco, a gente tem alguns nomes interessantes, né? Mas a história fica concentrada principalmente no Clint Eastwood, né? Que vive o Frank. A gente tem a Hilary Swank, que vive a Meg Fitzgerald, que é essa pugilista. E a gente tem também o Morgan Freeman, que vive o Scrap, o melhor amigo do Frank. Mas além deles, a gente tem o Mike Colter, que faz o Willie, um dos pugilistas que o Frank ajuda. A gente tem o Jay Baruchel, que faz o Danger, né, um dos alunos ali da academia. Ainda compõe o elenco o Anthony Mackie, que na época não era tão conhecido, mas hoje, né, ele compõe lá o quadro da Marvel, ele faz o Falcão, trabalhou ali em Capitão América, o Soldado Invernal e tudo mais. A gente tem também o Michael Peña, né, que faz ali uma ponta, muito discreta a apresentação dele, mas é um ator também mexicano que esteve presente em várias obras também, né, como Crash e tantas outras. E a gente tem uma última participação que vale muito a pena ressaltar, que é da Margot Martindale, que é uma atriz americana e que faz um papel sensacional, que é a mãe da Meg, né? Ela aparece aqui e a Margot tá num, assim, um talento impressionante. Mas enfim, esse é o elenco, a ficha técnica do filme. E pra gente começar esse papo aqui sobre Menina de Ouro, uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse filme, reassistindo ele, né? Porque eu lembro de eu ter assistido ele já quando ele saiu, na época do Oscar e tudo mais, já tinha assistido, gostei muito do filme na época e tal. E agora reassistindo eu vi várias coisas interessantes também nele. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção de cara, assim, foi como esse filme especificamente, o Clint trabalha muito com luzes, né? É uma coisa impressionante, assim, como ele vai trabalhar bastante a questão do pesada com uma coisa mais leve. Ele faz esses contrastes o tempo todo, assim, vários momentos do filme, jogando luz em alguma coisa, escurecendo demais outras. E ele trabalha com isso de uma forma muito constante. E é interessante porque logo no começo do filme, você já sente um pouco de um contraponto justamente com o que a gente tá vendo, porque o filme ele começa com um ar mais positivo, assim, e aí você vai vendo essas tomadas escuras sendo apresentadas pra gente já desde o início. É interessante como o filme já começa com essas contradições logo de cara, vocês não acham? Não, com certeza. Tem um crítico, cineasta, escritor que faz vários documentários sobre cinema, sobre bastidores de filme, que é o Michael L. Wilson, que ele chama o Clint Eastwood do príncipe do chiaroscuro, né? O chiaroscuro são aquelas imagens que a tela fica dividida entre a luz e as sombras, né? E onde você tem marcas de sombras no rosto das pessoas que são iluminadas, né? E nos ambientes também, né? Os filmes do Clint, eles sempre tiveram muito essa obsessão pela escuridão. Na minha visão, eu não conheço nenhum outro diretor que consiga lidar tão bem com sombras como ele, sabe? Talvez Pedro Costa, esses diretores aí do expressionismo, cinema mudo, porque tirando eles, assim, acho que essa questão das sombras e da luz, do encontro dos corpos, dos rostos, dos ambientes, é muito presente no cinema dele, né? E eu acho que no Mina de Ouro é onde a coisa é radicalizada a um ponto máximo disso, né? Porque, como você falou, né, Rafa, assim, o filme começa com esse tom bem de crônica, né? Essa coisa bem cotidiana, do dia a dia, essa pegada que você acha que vai ser um filme meio de... esse filme de motivação, né? Uma coisa meio rock, assim, né? Que eu acho que o filme faz várias referências, né? Inclusive na cena de treino da Hilary Swank e tudo isso. Só que aí o filme, além de se transformar num drama ultra-humano, ultra-intimista,
ele também vai se transformando em algo muito pesado, um melodrama mesmo, assim, né? E ele acaba todo nas sombras, né? Então ele vai se radicalizando nessa questão da sombra. Tanto é que no final, na cena do hospital, em que é a última cena da Hilary Swank, a personagem da Hilary Swank é transformada em sombra, onde ela já tinha se transformado em sombra onde ela tá treinando. O personagem do Morgan Freeman tá observando ela treinando, né? Ele já vê que alguma coisa pode acontecer daquela menina, né? Uma preocupação que ele tem com aquela menina, o que tá acontecendo com ela. E aí ela se torna a sombra. O Clint Eastwood se torna uma sombra completa nessa cena com a Hilary Swank, dele saindo pro corredor e saindo da cama dela, toda consumida pelas sombras, né? Ele vira uma silhueta. Ele anda por um corredor cheio, né? Num plano aberto, né? Um corredor largo, né? E a câmera vai pegando ele com uma sombra indo até o final, todo escurecido. O personagem do Morgan Freeman acaba encarando ele todo escurecido também, né? O próprio personagem do Morgan Freeman. Então, os personagens vão sendo consumidos por essa sombra. Eu acho que é um trabalho contínuo, né? Que o Clint Eastwood veio desenvolvendo, né? Desse fascínio que ele tem pela escuridão. Que eu acho que acabou encontrando a totalidade nesse filme, né? Que tem desde os filmes lá dos anos 70, tem todos os filmes dele, né? O Bud, Os Imperdoáveis, já tem um trabalho de sombra muito marcado, mas esse filme vira numa coisa total mesmo, né? Que já tinha muito sobre Meninos e Lobos, né? Que eu acho que é a continuação direta desse filme, né? Sim. Até que não saíram um depois do outro, no mesmo um ano seguinte, né? Mas os dois filmes conversam em várias coisas, mas nesse trabalho de sombra radicalizado do Clint, né? Tanto é que na cena final do Submeninos, né? O último encontro do Tim Robbins e do Champagne já é eles totalmente consumidos pelas sombras ao redor deles, né? E tem muito esse lance no filme, né? E o fotógrafo que o Clint estava trabalhando nesse momento, o Paul Stern, ele particularmente é um fotógrafo que puxa o cinema do Clint para esse lado de um visual mais espectral, né? Os filmes que o Paul Stern fotografa com o Clint são os filmes mais secos dele, né? Onde tem esse trabalho de escuridão muito forte, esse equilíbrio de saturação muito pesado, né? Tanto é que os filmes de guerra que o Clint fez, né? O Carlos Paiodima e o Conquista da Honra são filmes quase, sei lá, preto e branco, né? Então, saturados que eles são. Quando você tem uma cor no filme, tipo as cores da bandeira, tudo isso é muito marcado aí no cenário. Exato. É engraçado, porque por conta do Sábado Sem Legenda, numa coincidência, a gente assistiu Laços de Ternura esse fim de semana. Eu assisti em sequência, né? Laços de Ternura e Menina de Ouro, e eu tava falando com o Diego, eu até pensei em escrever sobre as semelhanças entre eles, porque eu tava pensando o quanto são filmes parecidos, apesar de serem totalmente opostos, né? Porque são melodramas, eles ganharam quase os mesmos Oscars, né? De filme, direção, adjuvante, atriz. Só o Laços de Ternura ganhou o roteiro, que aí é James L. Brooks, né? Enfim, né? Mas eu tava pensando assim, que são filmes sobre um trio de personagens, né, que são solitários no seu modo e que tem essa virada, né, da segunda metade pro fim, né, que também se passa no hospital, a segunda parte do filme toda. Só que o que separa os filmes é a questão de classe, que é uma coisa muito forte no Menina de Ouro, que vem muito dessas sombras, porque no Laços de Ternura, eu vou falar spoiler, é um filme de 83, se você não viu, você que tá ouvindo não viu, paciência, né? Já devia ter visto. Mas é um filme em que uma das personagens principais, ela descobre que tem um câncer e aí a gente vai passando por todos os estágios ali até ela falecer. E antes dela morrer, ela tem um momento ali de se despedir dos filhos, se despedir da mãe e tal. E no Menina de Ouro, né, a gente tem esse acidente que acontece numa das lutas da personagem da Hilary Swank. E aí ela fica, né, ela se vê assim, pedindo ao Clint pra fazer eutanásia, né? E aí eu tava pensando muito que é questão de classe, porque no Laços de Ternura, a Emma, né, a personagem da Debra Winger, ela morre sabendo que os filhos vão estar amparados, né, que a mãe tem condições, né, para pagar os melhores hospitais para ela, inclusive, né, a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma questão muito complicada, né, com saúde, né, saúde é uma questão muito cara. E ali pra própria Hilary Swank ali, né, tem até um momento ali em que ela fala, que a Meg fala pra mãe, não, a comissão de boxe tá pagando, né, porque a principal preocupação daquela mãe ali, que é uma das piores mães do cinema, né, é a questão financeira, né, assim. Sim. Então, isso a gente vê muito, assim, o filme do James L. Brooks é muito solar, né, mesmo na tristeza, ele é em tons pastéis, né, ele tem sol. Salgada, né? Assim, o tempo todo.
E enquanto que o do Clint Eastwood, ele é completamente sombrio, né? Pelo passado dos personagens, né? O passado do Frank, o passado do personagem do Morgan Freeman e o passado da Hilary Swank, que é o que a gente acaba conhecendo melhor, né? Porque é uma coisa, assim, que a gente vai acompanhando mais. O do Clint e do Morgan Freeman a gente vai descobrindo ali. E, né, o peso da culpa, né? O Clint Eastwood é um personagem, o Frank é um personagem que carrega muita culpa, e aquela personagem ali da Hilary Swank, ela chega meio que pra libertar ele dessa culpa, né? Exato. E aí ela acidentalmente, né, literalmente acidentalmente, ela acaba imputando a ele outra culpa, né, que aí é uma questão bem mais complicada, né, porque a eutanásia, ela é um tema que é muito polêmico e é proibida, né, em muitos lugares, né. Então, lembro que na época que o filme saiu, eu assisti no cinema, e aí eu lembro que o Fantástico fez o favor de fazer uma matéria falando de eutanásia com foco no filme. Assim, é curioso porque o Clint e toda a equipe da Warner quiseram manter isso em segredo, tanto é que o filme era vendido como um filme de boxe. Né? Todo o marketing, né? A própria... Rock feminino, né? Inclusive, quem apresentou no Globo de Ouro daquele ano, quem apresentou o clipe do Menina de Ouro foi o Sylvester Stallone. Eu falo que eu lembro, gente, eu vivi aquilo, e eu lembro o caos que foi aquele filme chegando do nada na temporada de premiações, que tava tudo fechado, e aí o Clint falou, ei, eu tenho um filme. E aí, né, era o ano do Scorsese, o ano da Annette Bening, e enfim, acabou não sendo. Então, assim, tava sendo vendido muito como um filme de esporte, né? A parte do hospital, pra mim, quando eu assisti, assim, eu assisti antes dessa reportagem do Fantástico, foi uma surpresa. Eu não sabia que tinha esse plot twist. Eu achava que ia ser uma coisa meio rock. No final ela ia ter a grande luta ali, ela poderia, assim, perder pra Blue Bear no início, e aí no final ela ia fazer a revanche e tal, ia ela ganhar o título, ia ser feliz e tal. Mas não, né? É uma coisa, assim, muito diferente, né? Muito... Que muita gente, eu lembro na época, torcia o nariz quando soube desse final, assim, é muito melodramático, muito clichê, como se isso fosse um xingamento ao filme, né? Que eu acho que a direção do Clint, ela dribla clichê muito bem. Ela usa o clichê a seu favor, né? Que como os grandes melodramas fazem, o próprio Laço de Ternura, Titanic, enfim. Hey, come here. You're not breathing. Hate to disagree with you. Every time you get under pressure, you're holding your breath. Now stop doing that. Okay. But other than that, I'm doing pretty good, right? I mean, for a girl. I don't train girls. Think I might be ready for a fight, boss? Well, we'll get a manager and we'll find out, won't we? I liked you, but you've been keeping me too busy. Tem uma parada desse filme, né? Que quando ele saiu, ele foi um filme que, assim, ele foi uma grande surpresa, né, pra falar no geral, porque o Clint, ele ia lançar esse filme, na verdade, em 2005, né? Ele estava programado para ser lançado em 2005 pela Warner, só que acabou que ele acabou filmando muito rápido o filme acabou sendo pronto. Não, ele filmou em julho o filme. Foi 38 dias. Foi impressionante. Impressionante. Ele filmou em 38 dias o filme, né? E acabou mostrando o corte inicial pro pessoal da Warner. O pessoal da Warner adorou, né? O filme e tal. E aí eles acabaram lançando. E quando o filme foi lançado, as primeiras reviews as primeiras críticas foram muito apaixonadas, né? O pessoal saiu destroçado do filme, né? E ele acabou... Quando entrou em cartaz, circuito, ele fez o dobro do orçamento dele. Ele foi um sucesso e ele fez parte de várias listas do ano e essas coisas e tal. As pessoas ficavam muito apaixonadas pelo filme e tudo isso, né? Não, e ele ainda representou meio que é a oportunidade da gente premiar o Morgan Freeman, finalmente. Isso. Mas
Foi tão uma construção que Morgan Freeman não ganhou o Globo de Ouro. E na época todo mundo achou que tinha que ter ganhado era Thomas Hayden Church por Sideways. O Morgan Freeman, ele deu um impulso no SEG. E aqui levou o Oscar. É até um Oscar bem óbvio, né? Quando a gente pensa assim no filme. Sim, com certeza. Não, inclusive o Clint Eastwood, né? A indicação dele como ator foi uma surpresa. Porque acabou pegando o lugar do Paul Giamatti, né? O pessoal meio ficou chocado. Mais lindo, assim, eu acho uma indicação super inspirada, assim. Olha aí, Diego, eu torci pra ele ganhar melhor ator. Não, tá incrível no filme mesmo, assim. Não lembro quem ganhou nesse ano, mas assim... Pelo Ray, né? Não foi pelo Colateral, Diego, foi pelo Ray. Mas você vê, o Clint, ele já tem esse perfil e ele faz muito bem esse velho ranzinza, né? É uma coisa que, tipo, ele consegue manter, ele faz uma caricatura, assim, com o rosto dele e tal, o tempo todo. Você não vê esse cara rindo, assim. Sim, ele parece que tá o tempo todo rosnando. A troca dele com o Morgan Freeman, ela é engraçada em algum momento. É engraçado. Dele, assim, por que tu tá aprendendo gaélico, né? Porque, né? Como é que é o nome do idioma? Gaelic? Gaelic. Galês. E você tá aprendendo esse idioma que você não vai usar no seu dia a dia. Aí o outro, porque o Morgan Freeman com as meias, assim, eles têm aquela coisa assim de dois velhos rabugentos, né? Exato. E o Only Murders in the Building, assim, da terceira personagem que chega pra assustar os dois, né? É bem isso mesmo. Eu acho que eu acho que isso é uma característica bem legal da gente observar, porque a gente começa falando aqui sobre justamente a parte da fotografia. E aí você percebe que essa coisa do contraditório, dos opostos e tal, eles são colocados desde o começo do filme justamente na parte estética, na forma de se montar e na escrita mesmo, no roteiro ali e tal, pontuado essa coisa do contraditório. E isso é muito bom porque ele mantém o filme com um ritmo muito bom, assim, tipo, não é um filme cansativo que você fica assistindo e fica, meu Deus, que melodrama, e não vai pra frente e tal. Nossa, quanto sofrimento, o filme todo, não, ele tem momentos de respiro. Exato. Você vê assim, um primeiro ato de encontro, né, entre a personagem da Hilary Swank com o personagem do Clint Eastwood. O segundo ato é basicamente o treinamento e a ascensão dela, e o terceiro ato é a queda, né, a quebra, tipo, é uma aula de roteiro básica, assim, né, de você, tipo, introdução, desenvolvimento e conclusão, simples. Até uma jornada do herói ali, meio diferentona ali, né, porque a Hilary Swank, a gente não começa o filme com ela, a gente começa o filme com Morgan Freeman, né, a narração dele que é maravilhosa, uma das melhores narrações do Morgan Freeman, se não a melhor. E você sabe que eu acho que inclusive tem uma questão dessa coisa do contraditório, do oposto, que tem um momento do filme, não sei se vocês lembram, naquele momento que ele tá assistindo o Willie, né, que é aquele pugilista que ele treinou e tal, o Willie vira campeão, a hora que ele tá assistindo o Willie na TV, ele fica fazendo, sentado, ele fica fazendo um movimento dos pés, e aí a gente tem o Morgan Freeman falando o boxe é o contraditório, o boxe tudo no boxe é o oposto. Então quando você vê que ele faz esse trabalho, né, na construção do filme como um todo, isso é muito bom. E aí só pra dar um exemplo também sobre essa questão da luz e tal, que eu acho que é fenomenal, inclusive uma das coisas que me surpreendeu foi justamente o filme, ele não tá nem indicado a fotografia, assim, porque eu acho a fotografia desse filme um espetáculo, assim. Eu até achei interessante que a Cami comentou, assim, que em Laços de Ternura é um filme muito solar, mesmo tendo uma questão densa e tudo mais, mas o filme tem essa questão solar. Aqui o filme ele é até meio lavado, assim, a gente não tem muito brilho, ele é opaco, seco, ele tem uma paleta de cor bem pasteurizada, assim. Então isso é muito interessante como isso vai tomando. Mas veja, só para exemplificar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, tentar visualizar como isso é interessante. A cena que eu achei mais emblemática na questão da luz, a gente tem todas essas coisas que até o Diego já falou, né, das sombras, que são muito legais, assim, às vezes como ele ilumina o fundo e ele deixa os personagens na frente só com as silhuetas dele ali. Aquilo ali
cinema puro, assim. Agora, tem uma parte que eu acho que é muito emblemática dessa questão, que é um pouco mais ali no final do segundo ato ali e tal, que é quando a Hillary fala pro Clint que ela vai presentear a mãe com uma casa, e aí ela quer levar a mãe pra conhecer a casa ali e tal. Nesse momento, os dois estão jantando, e ali a gente já começa a ver como é emblemática, né, essa questão da luz, porque os dois estão sentados num restaurante ali e tal, e aí ele faz uma iluminação muito característica pra mostrar que o personagem tá em dúvida, assim, porque ele deixa o corpo dos dois bem escuro e só o rosto claro, assim, então ele sobe o nível de tensão ali. E a fala é uma fala feliz. Tipo, a Hillary pega e fala, viu, comprei uma casa, pô, quero lá entregar, não sei o que e tal. Mas ela tá contrariada com isso, tipo, ela não tá radiante, feliz com isso. E isso quem mostra é a luz. E quando ele faz uma câmera um pouco mais fechada no personagem do Clint, a luz tá quase só no olho dele, assim. Tipo, ele então tá muito mais contrariado. Ele tá completamente desconfortável. E aí ela pede pra ele ir junto, porque vai lá encontrar a mãe e tal. E ele topa, aí corta a cena, os dois estão dentro do carro, a Hillary tá iluminada dentro do carro, e o Clint tá completamente no escuro, assim, ele já tá completamente tomado pela sombra ali. Então ele tá fazendo tudo aquilo a contragosto, ele tá indo com ela, tá indo lá e tal, mas ele não queria estar ali. Quando eles chegam finalmente na casa e tudo mais, é interessante porque ele fica do lado de fora da casa, ele fica, né, ali na frente da casa, ele não entra, a mãe entra, a irmã entra, a Hillary entra, todo mundo entra dentro da casa, a mãe fica ali só reclamando da casa, que a casa é isso, a casa aquilo e tal, e aí você vê que o Clint do lado de fora, ele tá totalmente na sombra, ele não sai da sombra, então ele tá assim, ele tá desaprovando aquilo, ele não tá feliz ali, ele não é um corpo presente, ele é quase um observador daquilo ali. E a mãe e a irmã começam a falar da questão da casa, a Hillary dá 2-3 passos pra frente, ela sai do sol, que era um filete de sol que pegava o rosto dela, e ela dá 2-3 passos pra frente e ela fica toda dentro de uma sombra também. Então, assim, mostra de novo essa questão de que, pô, ela tava ali, ela tava, sabe, ela tinha um filetinho de alegria, uma esperançazinha, mas a mãe e a irmã destroem tanto aquilo que ela fez que ela entra dentro dessa escuridão, assim. E aí, o final dessa sequência eu acho ótimo também, porque daí eles fazem o oposto. Quando eles vão deixar a mãe da Hillary em casa e tudo mais, aí a mãe e a irmã entram dentro do trailer e elas são escurecidas, então elas voltam para aquela escuridão, para aquela sombra delas ali. A Hillary fica na porta, quer dizer, ela não quer entrar dentro dessa escuridão. E o Clint é a luz, aí eles invertem, o Clint tá lá atrás, tomado pela luz, pelo sol, e ele de novo fica como espectador, só que dessa vez agora tomado pela luz. E aí, novamente, eles fazem o oposto em relação a discurso e imagem, porque daí a gente tem a mãe virando pra ela falando, esse homem aí tá te batendo, não sei o quê, porque se tiver te batendo, e o boxe, não sei o que, ela começa a falar umas coisas assim super pesadas, e aí a gente vê que a Hillary tá nesse meio do caminho, né, entre a escuridão e a luz, e o Clint dessa vez, ele é o foco de luz, assim, ele é o caminho de saída dela mesmo daquele universo, entendeu? Então você veja como é um discurso muito bem construído, assim, ele é muito bem desenhado, tanto na parte de fotografia quanto na parte de roteiro, assim. E eu acho isso um espetáculo nesse filme, porque você vai sentindo esses pesos dos personagens de uma forma que, apesar deles serem verbais, né, dela tá falando, de você ver na cara dela depois que ela ficou chateada com o que a mãe falou e tudo mais e tal, mas a construção dessa fotografia corrobora ainda mais com esses sentimentos, então você sente esse peso de uma forma mais profunda ainda, não basta só ela falar, eu estou triste, não, você enfia ela dentro de uma sombra e você sente essa escuridão, e isso eu acho isso poético, assim, muito poético. Não, é muito poético, e tem uma parada também no filme, que você falou, esse negócio da coloração do filme e tudo isso, né, somente essa coisa, né, de como a coloração predomina um encontro entre o azul e o cinza, cores frias, secura, opaco, tudo isso, né?
e ao mesmo tempo toda essa questão dos jogos de luz e sombras, mas é interessante que os filmes do Clint, eu fico muito impressionado com isso, eles usam muito da escuridão, e tem esse fascínio pela escuridão, mas nunca é pra deixar o filme apático, uma falta de cor, assim, tipo, a falta de cor não é sobre apatia, e você consegue entender e ver tudo o que tá acontecendo dentro do filme. Ele usa a escuridão pra fazer o que você acabou de falar, pra fazer jogos, pra marcar os personagens, marcar as temáticas e o peso que os filmes dele têm, né? Então ele usa a escuridão como uma forma de encenar, né? Ou uma forma de marcar a narrativa, né? E marcar os objetivos dele junto com a narrativa, e você consegue entender tudo por esses jogos de luzes que ele tem, e essa coloração que ele usa, essa coisa sombria, essa coisa seca, serve para marcar o tom dos filmes dele, né, assim, e sempre determina as cores, fora isso que vão ter no filme deles, como, por exemplo, o verde que a Hilary que usa quando ela luta ao lado do Clint, quando ela sobe no ringue, tudo isso, sabe, que se destaca diante de todas aquelas outras cores que tem no filme, né? Então é muito inteligente usar isso, sabe? Você consegue enxergar tudo que existe nos filmes dele. Os filmes dele são, assim, maravilhosamente bem iluminados, porque todos funcionam em torno dessa lógica, né? E essa lógica da secura, essa lógica da sobriedade, né? Faz com que o empenho emocional do filme caminhe muito mais por esse tom de intimidade, por essa coisa intimista, humana, poética que ele quer falar, né? Essa coisa que é humana sobre tudo, né? Essa coisa que ele tem, que é um senso de intimidade mesmo, né? Em como ele desenha essa história, que é uma história de crônica mesmo, é uma história muito, muito mundana. E desse lado mundana, que é uma coisa que eu acho que tem sempre nos filmes do Clint, ele pega histórias muito simples, muito mundanas, que é essa coisa da boxadora, né, que tá no estágio de vida dela, onde ela é vista pelas pessoas ao redor dela como uma fracassada. Ela tem esse sonho, que é treinar boxe, ela encontra esse homem e esse homem vai treinar ela. E aí tem uma fatalidade que muda tudo. Você consegue resumir essa história em poucas linhas, sabe? Exato. Só que o que tem de complexo nela, como perco por essa história, ele vai debater coisas que são extremamente filosóficas, existencialistas, né? Dilemas humanos que são muito latentes, né? E aí todo esse processo de elaboração dele faz com que o filme não caia num tom exploratório ou sensacionalista, né? This is the Johnson's old house. Not anymore. It's all yours, Mama. For you and Mardale and the kids. Miriam, you bought this for me? Yeah, all yours, free and clear. Darling. No fridge. No stove, neither. They'll be here for you, move in. How much money this cost You me? never mind that. Well, you shouldn't have done this. You need a decent place. You shouldn't have done it. You should have asked me first. Darling, government's going to find out about this house. They're going to stop my welfare. Mama, no, they ain't. Yeah, they are. You're fine. You're working, but I can't live without my welfare. Mama, I send you money. What about my medicine? Medicaid going to cut me off. How am I supposed to get my medicine? I'll send you more money. I hope you don't expect JD to move in here with us. He's getting out, you know. Why don't you just give me the money? Would you have to buy me a house? Falou da cena em que ela vai levar a mãe na casa nova e tal, né? Inclusive a casa de umas pessoas que eles já conhecem e tal, né? Isso. Então tem esse tom de fofoca, né? E no final, quando a mãe vai visitá-la com a família toda, inclusive o irmão que estava preso, e vai com todo mundo com aquelas roupas assim de quem passou o dia na Disney, né? É 6 dias, né? Se eu não me engano. É interessante que isso volta, né? Porque o Clint, ele fica do lado de fora, ela fala pro Clint, olha, você não tem nada a ver com isso. A personagem da Hillary, né? A Maggie, ela fala, você não tem nada a ver com isso. E aí depois ele acaba voltando ali, sendo a única pessoa que fica com ela, porque a família, depois que ela fala, não vou assinar esses documentos, é ele que fica com ela até o final, né? Sim. Tem uma coisa, né? O filme é muito sobre essas duas pessoas que... Ela que não tem o amor dessa família, que menospreza ela, ou só trata ela como um interesse, né? E ele que perdeu o amor da filha, né? Por erros do passado dele, que a gente nunca sabe ao certo, mas o filme deixa ambíguo e imagina, né? Que ele, por ter tido falhas como pai, ele perdeu o amor de uma filha biológica que é um fantasma na vida dele, que a gente não vê, né? Uhum.
E aí... Ele vê a Hilary Swank na filha dela, né? Exatamente. Ele constitui a Hilary Swank como uma filha e é constituir com uma família que ela não tem. Com o pai, né? Assim, né? Tanto é que ela acaba falando, né? O grande ponto pro Clint praticar a eutanásia, né? Ela lembrou da história do pai dela com o cachorro da família, cachorro, né? Assim, Que inclusive tem essa semelhança também, né? Porque o cachorro era um cachorro que tinha ficado paralisado também, se arrastando e tal, né? Então tinha essa semelhança. Mas você sabe, Diegão, que isso que você estava falando, eu acho que é interessante porque uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é como ele extrapola, inclusive, essa questão da relação pai e filha, porque entre eles é uma relação meio óbvia, assim, que vai se construindo. Mas o que eu acho muito legal nesse filme, que eu acho que a gente pode ver isso de uma forma mais latente com Rock, né? O próprio Rock do Sylvester Stallone, eles fizeram, trazendo esse aspecto humano mais próximo do esporte e tudo mais, mas quando a gente vai ver, tipo, Touro Indomável e tal, a gente já tem esses desenhos. Só que aqui, como o filme ele se passa muitas vezes dentro do ginásio ali de treinamento, a gente tem um aspecto de relações humanas ali que essa relação de pai e filha, ele vai respingando em vários outros personagens, porque, por exemplo, uma das relações que eu acho mais extraordinárias que a gente tem ali é do Danger, né, o perigoso, aquele pugilista que tá lá, com o Ed, né, que é o personagem do Morgan Freeman, assim. Ali a gente tem uma relação parental também, né, um cuidado, um amor entre eles ali e tal. Tem uma coisa meio até né, do mestre está guiando, né, por ser a pessoa mais experiente e tudo mais. Mas eu acho interessante isso, como ele vai desenhando essas relações ao longo de todos os personagens que a gente vai vendo, porque mesmo no começo, quando a gente vê o Willie chegando lá pro Frank, né, e falando que ele não vai mais trabalhar com o Frank, que ele vai tentar a luta principal pelo título e tudo mais, de novo a gente tem essa escuridão, o Frank sendo, né, tomado pela escuridão, com uma luz só no rosto dele. Ele depois, em seguida, na cena seguinte, quando ele entra dentro do ginásio, ele tá vestindo preto, quer dizer, um cara que tá de luto, que perdeu um filho ali também. O filho foi embora, foi treinar com outro cara pra tentar seguir o sonho dele. Então é sobre essas perdas e essas relações que são às vezes incontroláveis, e por mais que a gente tenha um personagem que o tempo todo fala dessa questão do você tem que ser, antes de tudo você se proteja, e esse é um outro fator contraditório, porque não existe isso. Você pode fazer absolutamente tudo para proteger ou se proteger, mas no final das contas o destino vem de alguma forma e acaba te levando para outros caminhos, né? O filme é sobre isso. Eu acho que ele tem essa questão humana, assim, que é encantadora nele, né? Sim. Com certeza. Eu gosto que, mesmo sendo focado nesses três personagens, a gente também tem um senso de comunidade ali na academia, né? Essa que é meio cadente, né, assim, e aí a gente tem até o Anthony Mackie, assim, bem no início da carreira, né? Tipo o Lachelle, né? Assim, eu não conhecia o Anthony Mackie em 2004, nem a Margot Martindale, né? Então é engraçado ver hoje, assim, o Michael Peña, né? É maravilhoso, assim, ele que encerra o filme, né? Ele volta ali, tipo um red herring ali, né? Uma pista falsa, né? A gente acha Clint Eastwood voltando, mas é o Danger, né? Voltando no final. Ele é um fantasma, na verdade, né? Assim, tem uma coisa fantasmagórica naquilo, ele né? fala, né? Quando o fantasma voltou, né? Alguma coisa assim, né? E o Clint Eastwood, ele some nas sombras, né? Como uma firma fala, nunca mais vi ele. Então, é curioso também isso, assim, apesar do trio principal ter histórias muito mais importantes no filme, ele tem essa questão, assim, de comunidade, né? A Maggie, ela é menosprezada ali pelos caras, que nem o Danger também é menosprezado ali, e aí tem aquele momento, assim, que o Anthony Mackie é zoado pela Maggie, né? Assim, então, e depois você vê eles assistindo a luta dela e tal, né? Então, acompanhando, né, a luta dela. Então, é curioso isso. Não, é sensacional. E tem uma coisa esse senso de comunidade que você falou. Tem um filme do Clint Eastwood, que é o Joseph Wales, né?
E já tem isso, né? Já é tipo, é a família não oficial, né? Porque como aqueles personagens não tem família, né? Aquele clima aquelas pessoas do ginásio, né? Aquelas pessoas que não tem nada além delas mesmas, acabam virando uma família informal, né? Com as suas brigas, com as suas decepções, com os seus afetos e tudo isso, né? E são pessoas muito humanas, né? Todos podiam ser um estereótipo, e eles até são, mas para além desses estereótipos, eles são seres humanos, sabe? Assim, olhados de uma forma muito sensível pelo filme, né? E é o lugar que a Maggie encontra um bar, né? Tanto é que ela passa os aniversários dela ali, ela passa a noite ali treinando, meio que porque ela vai voltar pro apartamentinho dela, onde ela não tem o que comer, onde ela vive. Tanto é que você vê um momento que ela vai conhecer ali o quartinho em que o Scrap, Morgan Freeman, mora, ela fala, nossa, que legal, não sei o quê. E o quanto pra ela ali aquele lugar é meio que representa, né, o sonho dela, né? E eu acho muito curioso, eu tava pensando enquanto assisti o filme, o quanto o boxe é um esporte cinematográfico, né? É o mais, né? Eu acho. É o mais, porque ele tem várias questões. Ele é um esporte que tem um contato físico, né? Pessoa contra outra, mas a pessoa não tá sozinha, porque tem a torcida ao redor muito próxima, tem o treinador muito próximo, e também tem essa coisa assim de ser muito físico, né? Você leva um golpe e você pode perder em questão de segundos. Então, é um esporte que ele tem essa rapidez, né? E é muito cinematográfico porque é algo irresistível pra montagem, né? É que nem Fórmula 1, né? Com certeza. Quando é bem feito no cinema, é maravilhoso. Assim, é muito bem... É muito cinematográfico, como o Scorsese fez, como os filmes do Stallone, né? Que tiveram vários diretores, inclusive o Stallone, né? Fizeram, e agora, né? No 2004. É só falar... Não, eu ia falar o Michael Mann não fez, mas ele fez ali, né? Fez ali, que é sensacional, né? Verdade. Verdade, que é um maço de boxe, né? Que aí pega um lado muito mais heróico, porque é uma cinebiografia, né? Mas uma coisa de destacar das cenas de boxe, que eu acho bem interessantes, né? É que as cenas de boxe, elas são muito brutais, elas são umas cenas brutas, né? Assim, exatamente, né? Assim, elas são cenas muito velozes, né? Dos socos e de tudo isso. Elas têm pequenas estilizações de cena. Ele sempre gosta de falar que é o tipo de diretor que ele não gosta de chamar atenção para ele mesmo, né? Ele gosta de fazer movimentos de câmera muito suaves, decisões que são muito clássicas mesmo, para dar atenção para os atores e para a história e para os sentimentos daquela história. Ele é isso, né? Então ele não é desse diretor que gosta de chamar atenção com, sei lá, jogadas de câmera, plano sequência, essas paradas, não. Assim, né? Só que ele sempre gosta de marcar pequenas estilizações de todos os filmes dele, coisas sutis, né? Então, tipo, já na primeira cena de boxe, né? Quando o cara, o cliente começa treinando, tá lutando, tal, assim, a câmera dá um close no machucado dele, assim, um close bem direto, assim, rápido no machucado dele, e depois volta, né? Assim, tem um slow motion em alguns segundos da cena, né? Em algumas partes da cena, inclusive o slow motion na parte que a Hilary Swank se acidenta e tem se acidenta não, né? Que ela recebe o golpe, né? E acaba acontecendo o que acontece com ela e tudo isso e tal. Assim, né? Que é parte da tragédia, né? Assim, né? E é interessante como é uma construção, né? Porque a gente vai o filme todo sabendo quem é essa Billy, né? Que ele recusa a luta com ela. A gente sabe tudo que ela fez com as oponentes dela. Você vê ela assistindo a luta lá com uma cara meio de isso aí que eu quero lutar com essa menina aí, não sei o quê. Agora no banquinho, né? Se prestar atenção, né? Vai dando antes de acontecer o negócio, assim, né? Tem vários momentos assim que eu mostro o banquinho, mas assim, eu fiquei pensando muito. Ela é até uma caricatura, de certa forma, com muitos fãs do rock e tal. Mas aí eu fiquei pensando também que o filme, ao construir essa caricatura, ele já joga também por uma questão assim, meio... ela era uma prostituta na Alemanha Ocidental, não sei o que. Já também tem uma questão aí moralista, né? Tem. Mas ela não é a personagem principal, não é a história dela. Só que também é uma coisa... Tem que se falar, né? Assim, que o filme, ele escolhe uma personagem para ser a vilã e já coloca, assim, uma história ali que vai fazer as pessoas terem uma visão muito moralista ali pra cima dela, né? Isso, da sexualidade dela, né? Pra marcar isso. Não é uma mulher branca, né? Então isso, uma mulher branca. A maioria das mulheres com as quais ela luta não são brancas, ainda tem isso. Mas assim, a gente sabe que o filme não tem como foco falar sobre isso, ele fala sobre classe, mas
é interessante ver também que o filme, ele, em 2004, ele também tem seus pontos, assim, que são meio soltos nesse sentido. Apesar de que eu vejo muita gente, na época, eu li também que muita gente falou que o filme era capacitista. Só que eu entendo que nessa história da Meg, ela sente que ela perdeu tudo mesmo, porque tudo que ela tinha foi aquele 1 ano e meio vencendo tudo no boxe, né? Não, com certeza. Eu acho, Camila, na minha visão, eu acho que o filme, acho que o mérito dele é que ele não julga, assim, nenhum dos personagens principais, né? Então, o que ele tá falando com a Meg é uma coisa individual dela, que o filme trata como uma questão individual dela, que ela não vai julgar, porque ela acha que naquela situação que ela se vê, não é como se ela tivesse certo e errado, é o sentimento dela, ela não tem pra onde ir mais, assim, sabe? E ela perde a vontade de viver, sabe? E não diz que isso tá certo e isso tá errado, só algo que ela sente naquele momento, sabe, assim. Ela também, assim, ela tá desmotivada também por tudo que a família falou dela, assim. Isso. Sim, o momento em que ela desiste da família é o momento em que ela pergunta da mãe dela se ela viu a luta, e a mãe dela fala, perdeu, né? Então tu não tá dizendo, tipo, ao meu ver, né? Tipo, se você ficar paraplégico, tetraplégico, fala nesse momento nada, ele não tá dizendo isso. Ele olha a situação da Meg, encara a Meg, ele olha a situação da Meg e entende por que a Meg tá sentindo aquilo e respeita a decisão dela sem falar que a decisão é certa ou errada. É só uma decisão que acontece e que poderia acontecer na vida de qualquer pessoa, qualquer formação, qualquer situação e tal. Assim, ele não idealiza as coisas, nem condena nada. Assim. As coisas só acontecem nesse sentido. Por isso leva até o final. Então acho que o filme foge de qualquer risco, né? De acabar sendo capacitismo. É uma coisa específica. Até porque o próprio personagem, né, o Frank, ele é um cara que, quando a gente é apresentado pra ele, ele tem toda uma questão de ser um cara rígido, conservador e não sei o que. Todo aquele lance, né, da Meg chegar e falar, viu, quero que você me treine. Ele fala, não treino mulher. Isso é só isso, não treino mulher. Aí ele vai sendo, assim, quebrado por esse argumento, porque ele começa a ver, né, todo o empenho dela, a vontade dela de estar ali, não sei o que, tal. Aí tem momentos que ele faz alguns comentários também, tipo, tem um momento lá que ele quando ele vai falar pro Scrap que ele fez ali o acordo pra luta principal e tudo mais, e aí o Scrap fica feliz com aquilo, ele fala, vai chorar também, que nem uma menina e tal. Então ele toda hora ele vai mostrando esses preconceitos e tal, só que a gente vai vendo que ao decorrer do filme, todos esses conceitos dele, vão se quebrando. Ele se humaniza. Inclusive a questão, que eu acho que é uma questão, uma das questões centrais pra esse personagem, que é a questão da religião, né? Porque ele vai pra igreja pra ficar tirando um sarro do padre lá e tal, e no final a gente vê ele se consultando com aquilo, e ele mesmo admitindo que ele já está num lugar ruim e tudo mais, mas aí existe também toda uma questão humana que ultrapassa essa questão, né, de simplesmente de crença, porque o que ele faz é o oposto do que o padre fala também. Então tem essa questão dele ser esse cara que, apesar de ter essa visão conservadora e tudo mais, ele tá o tempo todo questionando o sistema de alguma forma, né? Eu acho interessante essa parte do padre, porque é um desses momentos de respiro também, né, engraçados do filme. Eu lembro muito, assim, de quando eu tava assistindo esse filme no cinema, em 2005. Eu tava com meus pais, inclusive. E eu lembro que meu pai ficou bem impressionado com a atuação do Clint Eastwood, que ele achava que o Clint Eastwood trabalhava ainda e tal. E aí, eu lembro daquela cena em que ele fala, vamos falar agora sobre a Imaculada Concepção. E eu lembro do cinema rindo disso, assim. Aí agora assistindo de novo, nossa, velho. É uma frase assim. É interessante que ele repete essa mesma relação no Gran Torino, né? Que é o padre com o homem mais velho, que tem uma relação de zoação com ele e tal, assim, mas também de proximidade, né? É exata a mesma relação, na verdade, né? Assim. Hey, come on now, Flip. What you doing? Let him go. Okay, I got you. Come on. Sorry. Okay. We don't need no corner training. How'd I do, Mr. Scrape? You did good, Danger. You did real good. You my man. You rock. Oh, come on, Flip, man. You ain't done. You ain't even fight good yet.
Anybody can lose one fight. Anybody can lose one, son. You'll come back from this, you'll be champion of the world. Porque eu acho que tem muito desse questionamento do próprio Clint, assim, né? Sim, do cara, lógico. tipo, hoje ele se vê, tipo, eu sou um cristão, evangélico, seja lá o que for, né? Mas, tipo, eu sou isso, mas, assim, tem várias contradições dentro dessas religiões que, tipo, eu vou colocar aqui. Então, assim, não dá pra simplesmente encaixar. Eu tô falando da história de uma menina que, sabe, veio do nada, conquistou tudo através do boxe, conseguiu comprar a casa da mãe, que o pai morreu, que ela se sente sozinha, que eu criei uma relação paternal com ela, que eu tô ajudando ela, que não sei o que e tal. Essa menina, sabe, tem um monte de problema pessoal, a gente tá vendo ela se construir e tal, de repente tudo isso é interrompido porque ela sofre um acidente. Total. E ela não se vê mais nessa vida, assim, ela não consegue se ver fazendo as outras coisas dessa forma, estando paralisada do pescoço para baixo. Eu Exato. acho que isso é uma questão realmente assim, que acaba ultrapassando realmente isso, né? Porque por mais que ele vai lá, e o padre fala isso, você vem aqui há não sei quantos anos e toda hora você fica aqui questionando, não sei o que e tal, porque ele já era um cara machucado, já era um cara que não tinha família, que tinha se afastado da filha, que tinha essa relação mais fria ali com os próprios pugilistas que ele treinava e tal. E aí, de repente, quando ele pega uma menina que de alguma forma desconstrói, baixa a guarda dele, ele tá mais propício a abraçar mais esse lado humano, lado amoroso, não sei o que, ele tá se desconstruindo, aí vem o padre com a mão pesada ali da religião pra falar, não faça isso porque isso é pecado, porque isso não sei o que, tal. Aí entra a questão analítica dele, né? Tipo, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa menina presa a um lugar que ela não quer ficar, e aí até onde que eu tô sendo, eu que estou cometendo um pecado também nesse sentido de, tipo, ser egoísta ao ponto de manter ela aqui porque ela quer ficar. Então é um questionamento que é colocado e fica no ar, entendeu? Ele toma uma atitude dele, que as pessoas quando assistem podem ter achado errado. Eu, no caso, assisti o filme e eu acho que era aquilo, que não tinha. A menina começou a morder a língua, né? O sensacional é que o filme deixa livre pra você, né? O filme não fala nada, porque o filme tá interessado nos sentimentos que aqueles personagens têm ao viver aquela situação, né? Assim, né? Então, aquelas ações, o filme registra, mas o filme registra pra mostrar os sentimentos que afetam eles ao fazer aquelas ações, né? Assim, né? Porque o Clint, ele tá muito mais interessado no que vem com a dor e no que vem com a violência do que na dor e na violência em si, sabe? Ele tá muito interessado nas percepções disso nas pessoas, né? É uma coisa interessante que tem no filme. Pra mim, a cena da igreja dele com o padre, pra mim é um dos momentos de atuação do Clint, assim, lá em cima, assim, pra mim ele tá incrível. Eu tenho vontade de chorar naquela situação, de lembrar dela agora, assim, porque esse é um dos filmes mais choro na vida, assim, eu choro muito bem dele, muito. Até desde a cena dela da menininha lá no negócio de carro, assim, do padre. Não, é a filha do Clint. É a filha do Clint, né? Uma das pagas. Não sabia dessa da filha dele, que era a filha dele. Não sabia, filha dele. Ele vive botando os filhos dele no filme. Sim, é. Não, inclusive, uma coisa, a gente falou do padre, né? Eu acho que Mina de Ouro também é um filme onde o Clint, eu acho que ele faz uma amálgama de várias coisas que ele já vinha fazendo e ia fazer depois, né? Porque esse tipo de personagem que ele faz aqui, que é o cara envelhecido, que tá fechado, e alguma coisa abre esse cara pra viver uma situação, viver um relacionamento e viver as repercussões desse relacionamento, é uma coisa que ele vai fazer muitas outras vezes depois, em vários outros contornos que ele já vinha fazendo antes. Essa questão da filha dele, né, dele ter uma filha distante e de tudo isso, uma relação que ele paga pelos erros do passado, e é uma relação fria agora. Tem um filme que chama O Poder Absoluto, que é um filme de 97, que a Laura Linney basicamente vive, que já fez vários filmes com ele, inclusive, ela vive a mesma situação com ele, com o Clint, que faz o pai dela no filme, né? Essa questão dele ter uma relação de alguém que ele substitui de forma parental é uma coisa que depois a gente vai ver no Gran Torino, mas já tem no Mundo Perfeito, já tem no Homecoming Man, sabe? Então, eu acho muito interessante como ele sempre vai fazendo pontes
entre esses projetos cinematográficos e sobre essa ideia de cinema que ele acaba tendo como um todo. Tanto é que eu acho que ele é um ator que ele não é um ator de estudo, assim, ele não estudou para ser ator, ele foi ator porque falou que ele era bonito, ele foi procurar emprego na Universal, e aí por causa disso ele virou ator, assim, sabe? Ele começou papéis muito pequenos e tudo isso e tal, mas eu acho que o Clint, ele foi muito consciente desse próprio background dele, ele foi achando os papéis que ele conseguia encaixar bem a presença dele e dar essa presença, e com o tempo ele foi se desafiando dentro desses tipos que ele criou. Então cada vez mais ele foi dando materiais emocionalmente mais pesados para esses tipos que ele criou, e foi navegando entre esses tipos e marcando cada um deles. Então, o personagem desse filme, por exemplo, do Gran Torino, tem várias similaridades, mas sim, cada um é um personagem muito específico de si, sabe? Um não é a mesma coisa que o outro. Do mesmo jeito que o personagem dele no Amor e no Cry Macho são personagens muito diferentes, e no Imperdoáveis, em outros filmes, nem se fala. Tem assim. uma coisa, Diegão, que eu acho também que, assim, ele consegue traduzir pra gente essa quebra, né, essa desconstrução dos personagens dele de algumas maneiras, assim. Isso torna tudo muito palpável, isso desmancha, a gente, tipo, conecta muito com o nosso coração e tal. Então, por exemplo, quando a gente vê esses filmes, tipo no Cry Macho mesmo, ou, sei lá, a Mula, né, também, quando a gente vê esse personagem dele, que a gente vê ele muito velhinho, e aí ele já não tem mais, tipo, aquela força, aquela coisa ágil e tal, e aí ele se vê numa situação super complicada e tal. Em algum momento ele se machuca, ou ele, sabe, aquilo ali, tipo, toma uma proporção maior, e aquilo ali desmonta ele, e ele retoma e retoma e retoma, tipo, tudo, essa construção, assim, tipo, pra quem tá assistindo, olha pra aquilo e fala, caraca, agora sim, então você torce pelo personagem. Aqui, nesse daqui, a gente não tem uma situação envolvendo ele dessa forma, mas ele, por exemplo, ele transfere um pouco disso pro personagem lá do Scrap, né, do Morgan Freeman, que, por exemplo, naquela cena em que a gente tem um diálogo do Scrap antes com a Meg falando que ele lutou até a luta lá, sei lá, eu não lembro agora qual que é, 119, sei lá, e ele fala assim, pô, eu queria ter chegado até o número redondo, né, tipo, a 120 lá. E aí, quando ele luta contra o cara lá, o carinha lá o Anthony Mack, né, quando ele luta contra o carinha, e daí ele termina de lutar, e ele fala pra ele mesmo, só que é pra gente, né, tipo, ele tá falando pra ele mesmo como uma conquista, e a gente tá vibrando junto com ele, porque ele bateu no cara que é um otário, ele se vingou lá de alguma forma, né, o protegido dele. O perigoso, e aí a gente tá vibrando com aquilo. E aqui tem umas coisas de atuação do Clint que eu acho, sim, que ele tira algumas coisas da cartola. Então, por exemplo, a gente percebe que ele tá completamente envolvido com a Meg, que ele já tá abraçado com ela já no final do primeiro ato, lá começo do segundo ato, mais ou menos, que é quando ela tem aquela luta em que ela quebra o nariz. E aí ele chega pra ela, faz aquele remendo lá no nariz dela e fala, ó, você tem 20 segundos pra tentar fazer alguma coisa, senão você vai cuspir sangue na frente aqui dos juízes. Ela vai, vence a luta rapidamente, e daí ele tem a mesma atitude que o Scrap, ele fala pra ele mesmo aquele apelido dela lá, aquela Rúshla. Meu sangue. Então, meu sangue. E você vê, ele fala isso nesse momento, tipo, nesse começo já do filme. A gente ainda tá no começo do filme, e ele já tá meio que se declarando pra ela já entrou dentro do coração dele. O filme é uma história de amor, né? Eu acho que eu resumi o filme, assim, é uma história de amor entre pai e filha, né? Porque eu resumiria o filme, ele é um filme sobre as pessoas que estão, como a Camila falou, solitárias, fechadas, que tentam alcançar alguma coisa, e não é sobre o alcançar dessa coisa, é sobre as relações que elas criam ao irem alcançar essas coisas, elas se permitem acessar esses sentimentos. E aí tem a fatalidade, tem o destino, tem coisas que podem acontecer com qualquer um, né? Você tá bem um dia e aí acontece uma tragédia que tira o seu rumo da sua vida completamente. Mas você tá bem no outro dia. Tipo assim, no dia passado você tava bem. Só que no dia seguinte acontece uma tragédia que te coloca em um outro lugar, sabe? Do nada. Porque simplesmente acontece. Não tem não é escrito numa linha reta a vida, né? A vida é escrita em várias linhas, né? E aí acontece essa tragédia que te tira do rumo. E tira uma coisa que você alcançou. Quando você consegue construir uma nova relação, quando você vê que você tem uma chance de melhorar,
e aquilo é tirado de você totalmente, né? Assim, por uma fatalidade, pelo destino, né? E o filme é sobre isso, o filme é sobre esse sentimento, né? Assim, esse sentimento de perda, né? E acaba transformando o personagem esses 3 personagens em fantasmas, né? No final do filme. Eu tô tendo o plano final do Clint comendo lá, tal, na lanchonete. É um plano fantasmagórico, né? Uma fantasmagórica, né? Exato. E uma coisa e mesmo o Scrap, né? O Scrap também, ele surge das sombras. Tipo, ele é o cúmplice, né? Dessa eutanásia, mas ele é cúmplice. Mas também ele tem observador, né? Mas é uma coisa meio fantasmagórica também. Ele tá ali observando tudo aquilo. Então, esses 3 criam uma relação, assim, de cumplicidade, paternidade e familiaridade, assim, que realmente que é impressionante. E só um detalhe também, que eu acho que assim, que compõe também essa atuação do Clint. Tem uma cena que eu acho muito boa de interpretação dele, que é quando ele tem um diálogo com a Maggie, que ela tá querendo fazer a primeira luta com ele, né? Tipo, ir pra primeira luta. E aí ela meio que, pra tentar dar uma desarmada nele, ela vira pra ele e fala assim, e aí, você tem mulher, tem filho, como é que tá e tal. E ele responde tudo, ele faz um olhar vazio, assim, ele olha pro nada, sabe? Ele dá uma refletida. Isso são coisas que a gente vê nessas interpretações, que são esses pequenos detalhes que traz um peso para aquele personagem que, tipo, a gente não costuma ver. Que é esses pequenos respiros, esse pequeno olhar, assim, pro horizonte, pro nada, sabe? Esse olhar meio vazio. Eu lembro muito de uma cena que a gente tem do Marlon Brando fazendo o Poderoso Chefão, o primeiro, em que quando ele tá conversando com o Michael Corleone, já aposentado e tal, e o Michael já tá tomando conta das coisas, o Michael chega pro Don Corleone e fala que ele já resolveu tudo e tal, e aí o Don Corleone, ele dá uma babuceada, assim, ele dá uma responde, mas ele não responde, ele faz um tá bom, deixa pra lá. E essa balbuciada é tão presente, tipo, pra esse personagem, porque mostra que ele tá criando um raciocínio. Não é o ator fazendo aquele personagem, é o personagem em si, pensando na vida dele, tentando construir alguma coisa ali. E isso dá o peso. Né, exato. E aí aqui a gente tem uma coisa muito semelhante que o Clint faz com esse personagem, porque quando ela pergunta, ele não responde de imediato, ele dá um respiro, ele olha pra frente, ele pensa, ele, sabe, as palavras dele já são contidas, ele segura um pouco mais, ele tenta não se expor tanto pra ela, assim. Então, tudo isso, sim, conduz esse personagem pra essa coisa fria e que vai desembocar justamente nessa desconstrução que a gente falou antes. Totalmente. Ele é a alma do filme, né? E eu acho sensacional, né, com o jeito que ele lida tanto com a relação quanto com o Morgan Freeman, porque o Clint tem essa coisa, né? Ele já dirige os atores pela escalação, né? Ele gosta de pegar esses atores que ele confia que vão fazer o trabalho dele no set, pra ele se focar na filmagem e fazer o processo econômico que ele gosta de fazer e tal, assim, que resolve os filmes dele. Então, quando ele escala a relação entre o Morgan Freeman, ele já se utiliza da persona deles, né? O Morgan Freeman tava lendo que ele já queria trabalhar de novo com o Morgan Freeman em algum filme há anos, né? Porque eles fizeram Os Imperdoáveis lá, que também ganhou o Oscar pro Clint, né? E aí eles queriam trabalhar, mas o Clint não encontrava um personagem pra encaixar ele. E aí acabou encaixando ele no personagem do Scrap, né? E o filme se utiliza muito dessa persona, o Morgan Freeman, que virou clássica, né? Esse homem que é muito sábio, que é muito observador, assim, que tem a narração em off, mas a narração em off dele faz um testemunho extremamente humano, né? E extremamente reflexivo sobre tudo que está rolando ali, né? Apesar da Lena Swank que tem essa coisa entre uma coisa dura, mas essa coisa dura é só na aparência, porque na verdade ela é uma menina muito graciosa, né? Assim, que a gente vai se encantando junto com o personagem do Clint Eastwood, né? Assim, né? Assombroso, na verdade, né? Assim, né? E por a gente ir se encantando com ela e qualquer relação, que aí a gente sofre um impacto muito pesado, muito forte do que acontece com ela. Eu acho que para entender o filme,
falar um pouco do caminho que o filme chegou no Clint, porque... Engraçado falar do Poderoso Chefão, porque um dos produtores do filme é o Albert S. Rudd. É, né? É verdade. A Camila acho que viu uma série que tem ele como personagem, né, Camila? É queimando pauta quando eu for dar a dica. Mas não, eu não vou falar da série não vou falar da série não. Mas, não, pode falar. Mas assim, o Albert S. Rudd, ele foi o produtor do Poderoso Chefão, inclusive o Clint deu o Oscar pra ele quando o Poderoso Chefão ganhou, porque ele tava de apresentador. O Clint já fez essas coisas da vida, né? Infame Oscar do Poderoso Chefão lá da... Inclusive, o Clint aparece na série. Aparece aparece a voz dele anunciando. Sensacional. E aí, ele é um produtor lendário, assim, e ele leu o livro de contos do Rope Burns, Story for the Corner, que são livros de contos sobre várias histórias de boxe. E tem uma história específica que interessou o Albert S. Rudd, que é essa história da boxeadora e sobre o treinador dela e tudo isso, né? E ele tentou levar essa história para vários diretores, vários estúdios, e nenhum se interessou por isso, né? E aí ele chegou no Clint, o Clint leu o conto e amou, ele chorou lendo, essas histórias todas, assim, sabe? Ele falou que foi uma das coisas mais bonitas que ele já leu, e ele decidiu adaptar esse conto, né? E aí o Albert, ele contratou um roteirista que já tinha trabalhado com ele. Vocês lembram daquela série do Chuck Norris, chamada Walker? Sim. Um dos roteiristas dessa série é o Paul Huggins, assim, né? E o produtor dessa série é o Albert S. Rubens, assim, né? Você vê que é aleatório, né? Assim, tal. Pois ele é. É um dos produtores da série, assim, tal. E aí o Paul Huggins é um roteirista e diretor de televisão nessa época. Não tinha trabalho no cinema relevantes, né? Assim, ele fazia... Eu acho que ele é roteirista até daquelas séries da David Carey, que faz um sucesso lá nos anos 90, nos anos 2000 e tal, assim, né? E ele tava sem trabalho na época, e aí o Albert ofereceu esse conto para ele adaptar. Inicialmente, quando ele leu esse conto, ele queria dirigir o filme, só que o Albert tirou ele dessa ideia, né, e falou que ia ser o Clint e tal, assim. Ele fez o roteiro dele, assim, pro meu tratamento, mandou pro Clint, o Clint tirou o roteiro e tal, assim, ele ligou pro Paul Huggins pra falar que ele sempre mexe nos roteiros que mandam pra ele, assim, então ele ia mexer em alguma coisa e tal, e pra ele ficar sossegado, pra ele não ligar pra isso, o Paul Huggins falou de boa, e depois ele chamou o Paul Huggins pra fazer algumas colaborações com ele e tal, assim, dentro da feitura do roteiro e tal, e acabou gerando o roteiro que a gente vê e tal, assim, né? E assim, e é engraçado que nesse meio tempo que Menina de Ouro estava sob produção, o Paul Huggins começou a gravação do primeiro filme dele como diretor, que é uma produção independente da Lionsgate, que ganharia o Oscar depois de Menina de Ouro, que é o infame Crash, no limite, tal, assim, né? E o Crash, ele foi lançado em 2004, na verdade, né? No Festival de Toronto. Ah, olha só, então. É então por isso que foi tão rápido, assim, né? Saiu junto, é. I got a favor to ask you, Bob. Sure. Anything you want. Remember what my daddy did for Axel? Don't even think about that. I can't be like this, Frankie. Not after what I done. I seen the world. E eu acho, assim, a minha visão, assim, sabe, assim, é curioso, né, que o Paul Huggins está envolvido, na minha opinião, num dos melhores ganhadores de Oscar e num dos piores ganhadores de Oscar. É o poder de direção, né? Não, então, eu acho que tem isso também que eu vou puxar. Eu acho que você vê eu acho que tem vários resquícios no Menina de Ouro de coisas que tivesse um diretor clean fazendo, assim, ou se tivesse só o Paul Huggins e não tivesse o Clint Eastwood, poderia soar num filme que é extremamente sensacionalista e caricato, sabe? Assim, você vê coisas que dão errada, podia ir pro tom, sabe, de um dramalhão mesmo, sabe? Assim, de um dramalhão muito de mau gosto, sabe? Essa coisa que você falou da boxeadora, assim, a caracterização da Meg, do Morgan Freeman, eles podiam ir por um lado muito estereotipado, até a caracterização da família da Meg, essa coisa do white trash, tudo isso podia ir por um lado muito caricato. Só que eu acho que a mão do
do Clint, o toque do Clint, é ver tudo isso de um jeito muito humano e não se focar nessas partes do estereótipo, sabe assim? Se focar na parte humana, na parte da sensibilidade, sabe assim? E abarcar essa história de várias outras coisas. Então, acho que ele consegue contornar todas essas coisas mais estereotipadas e esses ranços, sabe assim? E subverter elas, assim, a seu proveito. Tanto é que o personagem do Morgan Freeman, ele poderia ser visto como aquele personagem negro, que só existe lá pra ser seu melhor amigo e tudo isso, e pra ser conselheiro, essa coisa do negro mágico, negro narrador e tal, não sei o quê. Só que ele tem um arco próprio, ele tem vida própria, ele tem uma caracterização própria, sabe? Ele tem uma personalidade própria, assim, né? Essa questão da luta, essa questão do peso do passado dele, a relação dele com o Jay Baruchel, ele tem um laço humano de fato, com a personalidade da Hilary Swank, da Hilary Swank, com a personalidade do Clint Eastwood, então acho que tudo isso acaba elevando o filme, sabe? Assim, o filme consegue contornar todas as histórias. Inclusive tinha uma coisa até quando, pensando já no final do filme ali, né, quando ela já tá na situação do hospital e tudo mais, que na hora assistindo o filme agora pela segunda vez, reassistindo ele, teve alguns momentos que eu fiquei pensando assim, caraca, eles não vão falar nada sobre o que aconteceu com a boxeadora, sabe? Se ela foi punida, se ela foi expulsa, se ela perdeu o cinturão, alguma coisa assim. Pô, eles não vão falar nada e tal. E aí, conforme o filme foi se desenrolando, eu fui perdendo esse interesse de saber se haveria algum tipo de consequência pra ela, e eu entendi que é basicamente assim, a partir desse momento que a gente vê tudo isso acontecendo com a Meg ali, como a gente tá sendo guiado justamente por essa história pelo Scrap, né, que é o locutor, que é quem dá essa voice off ali e tal, as atenções deles não estavam na questão de se ela ia ser punida ou não. E ela não tá nem aí também, né? Pelo que a gente percebe, tipo, ela quebrava o nariz das lutadoras e não tava nem aí. Né? Isso. Exatamente. Tanto que nessa cena também do jantar, que eu tava falando antes, né? Quando ela fala da casa da mãe e tal, tem um momento que ela fala assim, a menina tá bem, daí ele fala, talvez ela tenha deslocado, sei lá, descolado o fígado, sei lá, fala um negócio assim. Ela, meu Deus, mas ela tá bem e tal. Daí ele fala, você se importa? Você vai dar o seu cachê pra ela? Vai fazer alguma coisa? Não vai, entendeu? Então, assim, existe essa coisa também de entender. Tudo bem, foi uma coisa meio por fora, né? A moça teve uma atitude ali que fugia às regras e tal, mas a atenção deles agora tá justamente nessa recuperação da Meg, assim, eles estão focados nela e querendo ver como que ela vai reagir, como que ela tá, e ela realmente, ela não tá nem aí, assim, ela agora tá pensando em outras coisas. É um filme que dá atenção para as coisas muito corretas, assim, sabe caracterizar essas coisas de um jeito muito inteligente, né? Não, e ainda eu acho que dos pontos felizes também é que o fato deles também não entrarem com um tom punitivista nem nada desse tipo, ajuda também a minimizar um pouco aquele discurso que a Cami estava falando aqui, disso, né, de que essa pugilista era desonesta, que era prostituta, que ela não sei o que, Se a gente não vê tanto ela, faz que isso não seja um problema que a gente pense muito durante o filme, né? Queda, assim, a gente não importa, assim, saber se ela matou ou não o marido, assim. Exato. Passa por isso e sabe focar em outro. Depois, é uma discussão interessante, assim, uma mesa de bar, você ter depois, assim, ficar secando ali detalhezinho do filme. Mas assim... Anatomia de uma queda. Na anatomia de uma queda, assim, mas não faz diferença pro que a gente assistiu. Com certeza. Sabe? Eu acho muito interessante que foque nisso. Aí no próprio Menina de Ouro, que não tenha o Scrap falando, e a propósito, a Blue Bear foi condenada, não sei o que, assim. Exato. Eu acho muito interessante como a direção faz a diferença mesmo, sabe? Porque se fosse outro diretor, assim, sabe? Não, se fosse outro diretor, ia ter o julgamento, ia ter não sei o que. Isso, exatamente. E se fosse outro diretor, sabe, a caracterização do personagem seria diferente. Porque, por exemplo, a personagem da Margot McDale, que tem esse uma das histórias no cinema, tal assim, ela podia ser uma personagem. Qual que é o nome daquele filme que tem a Clint Close e a Amy Adams, uma coisa assim, sabe? Assim, Hillbilly Elegy. Ela podia ser uma personagem tipo desse filme, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Assim, ou tipo uma personagem tipo. É que é outra proposta, porque é uma coisa mais satírica e tal, assim, acho que tava dentro dessa proposta. Quase assim, um Jenny no Antônia, sabe? Uma coisa assim, sabe? Eu podia ir por esse lado, sabe? Assim. No caso do Antônio, a mulher
era daquele jeito mesmo, né? Sim, mas eu acho que, tipo assim, nas mãos do Clint, essa personagem, ela é registrada como uma coisa muito seca, muito humana, sabe assim, tipo, o que faz você comprar muito mais aquela personagem, sabe, essa mãe terrível que realmente existe, sabe assim, parece também uma personagem impalpável, sabe? A frase mais cruel que ela fala ali é, tipo, as pessoas ouvem o que você faz, elas dão risada, assim. E a Martindale, assim, ela não tem muito tempo de cena, assim, mas é brilhante. Depois, anos depois, assim, eu fui ver a Margot Martindale, saber quem ela era, e eu, nossa, é aquela mulher, porque a gente lembra dela no filme, né? Não, e ela faz essa fala, né, Cam? Ela fala isso, as pessoas riem, e ela começa a rir, e a irmã ri. Então ela não tá falando das pessoas, ela tá falando dela mesma, assim. Ela tem vergonha, ela tem isso. É vergonha, só que quando a filha morre, a filha tá lá considerada incapaz, né? Podendo repassar os bens, assim, né? Ela, como eu posso dizer, quando é considerada incapaz, é na visão dela, né? Porque isso. a Meg tá completamente no controle das faculdades mentais ali. Quando ela considera ali, ela infantiliza a Meg, né? Assim, podem roubar seu dinheiro, não sei o quê, porque ela quer o dinheiro dela. Interesseira. E tudo isso é de um jeito muito mundano, que só deixa a gente, que só mostra ainda mais a crueldade da coisa, que se ela fosse só, se fosse uma direção muito marcada, que subisse uma música, ou caracterizasse ela como umas roupas bobas e tudo isso, sabe assim, porque tudo isso acaba fazendo a diferença, sabe assim, esse tom seco que o filme tem, acaba acessando muito mais esse sentimento dos personagens, né, assim, do mesmo jeito que a narração do Morgan Freeman podia ser uma coisa ultra aspiracional, e vira quase um tratado poético que o filme faz, essa coisa reflexiva, de uma reflexão sobre a vida, tudo isso. Porque esse filme, se você parar pra pensar, você bota num papel, ele tinha tudo pra ser um dos maiores Oscar baits do mundo, né? Assim, se você parar pra pensar. Só que, na verdade, eu tava pensando sobre isso, ele é um dos filmes mais trágicos. E, assim, que já ganhou um Oscar, assim, sabe assim? Pessimista. Sombrios mesmo, assim, né? E sem ser forçado nisso, sabe? Assim, mostrando que existe luz, existe tudo isso, sabe? Existe afeto, existe humanidade, fazendo isso tudo de um jeito muito orgânico. Nada dá certo pra ninguém ali. Nada dá certo, pois é. Tá na merda ali no final, assim. Já começa na merda e não muda nada ali, sabe? Inclusive, essa personagem da Margot, que vocês estavam falando, eu acho que de novo, né? Porque quando a gente vai ver todas essas situações, a gente volta para aquilo que a gente estava falando no começo do podcast, né? E olha que interessante, que é de novo essa coisa da arte do oposto, do contraditório. E ela é muito a personificação disso, porque toda vez que ela tá falando sobre os outros, é dela mesma que ela tá falando. E isso é muito interessante, assim. Inclusive, essas últimas cenas dentro do hospital, tem uma coisa que eu também acho muito legal, que, de novo, a gente vai falar das sombras, vai falar da iluminação, mas aqui tem uma questão que é, o personagem do Clint, né, o Frank, ele abandona as cores de camisa, ele passa a usar só preto e branco. O máximo de cor que a gente tem ali é um verde. É um verde, É o irlandês, que é principalmente daquela roupa que ela usa ali no auge dela. É mega mercado, diante de todas aquelas cores, né? E isso da gente ter ele aqui de preto e branco traz de novo essa coisa do contraditório, da montanha-russa de sentimentos, né? Tem momentos que ele tá de branco, que ele simboliza quase que um enfermeiro, um ajudante, um anjo ali que tá perto dela. Tem momentos que ele veste preto, que ele tá desesperançoso, que ele tá, né, assim, pensando já na questão da morte, da vida e tudo mais. Então, assim, tudo isso é colocado ali e, de novo, ele vai fazer essa brincadeira do contraditório. Então, realmente, assim, é um filme muito consistente, né, em todos os seus aspectos, e quando ele pincela essas questões, né, voltadas para a questão existencial mesmo, o que se fazer e tal, ele expande ainda mais, porque a gente parte dessa questão do merecimento, da tentativa, da luta, né, dessa menina que está tentando ganhar a vida de alguma forma e não está conseguindo. Sobre as pessoas que são abandonadas, né? Tipo, abandonadas, pelo caminho, exato. Que são negligenciadas pela sociedade. Exatamente. Né, pelo Estado, até, se você quiser pensar nesse sentido, sabe assim?
Exatamente. Essas pessoas que chegam no momento da vida delas e parece que elas não tem pra onde ir mais, assim, né? Que não tem uma assistência e tudo isso, né? Esse reflexo da própria da Meg, o que essas pessoas vão fazer e tal, assim, né? E tem outra, né? Que aqui nesse final, quando a gente tá vendo esse personagem do Frank caminhando mais ainda pra essa escuridão, pra essa tensão e tal, a gente vê o Frank tendo atitudes de ternura e de carinho que a gente nunca viu ele fazendo isso. Então, tipo, tem momentos ali que ele vai perto do rosto dela e ele beija ela e, né, e ele chega e ele faz movimentos lentos, assim, porque ele sabe que como ela só tem também essa sensibilidade ali no rosto e tudo mais, então ele tá demonstrando, tipo, só as palavras, só os gestos, só as atitudes já não comportam mais, né? Ele precisa demonstrar de outra forma também esse carinho, esse amor paternal que ele tem com ela. Então a gente vê ele caminhando cada vez mais para isso. E o desfecho deles e o adeus deles, né, quando ele revela o que significa o apelido e tudo mais, que essa consolidação e o fato dela não responder nada, ela só ouvir, e aí depois a gente ainda tem nesse fundo, observando tudo aquilo, o Scrap e tal. Então você tem um contorno desse final assim muito poético mesmo, nesse sentido assim de como esses personagens eles se entrelaçaram nesse final de vida da Meg, principalmente, como eles se entrelaçam assim, eles se afastam, é um fluxo constante assim, e isso é muito legal assim da gente ver, realmente. Eu tô com a chota. É muita maturidade, né, cara, assim, né, porra, assim, muito... Nossa, tô com a chora. Diego, Diego agora ele tem fama de chorão, que eu já gravei podcast com ele, ele chorou também. Olha aí, tá vendo? Cadê nossa? Você gostei. É um cara sensível. Mas esse filme não tem como, cara. Não tem como. Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né, para vocês fazerem alguma coisa diferente aí durante a semana. Dessa vez aqui eu tô com essa dupla aqui, né, que já pode indicar de cara aí e ir lá ouvir o Sábado Sem Legenda, não é? Porque vocês estão lá, então já fica esse convite aí, mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas Cami, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí para essa semana? O que tem? Filmes, restaurantes, séries? O que temos, Cami? Bom, eu vou indicar um livro e uma série. Boa. Série que o Diego já adiantou é a série que tem uma relação com o filme, porque é uma série sobre o Al Rudd, o produtor desse filme. Série chamada The Offer, a oferta, né? Tá no Paramount Plus. É uma série de 2 anos atrás sobre os bastidores do Poderoso Chefão. Achei muito divertida, assim, ela é bem curiosa, assim, o ator que faz o Coppola é muito parecido, assim, é muito bacana. Tem várias coisinhas ali icônicas de Nova Hollywood pra gente ver, assim, e é a história que tem um dos personagens, o Bob Evans, que era o produtor, assim, o chefão da Paramount. Ele é uma figura, assim, que rende 1000 filmes, assim, acho que cada filme que ele produziu rende um filme, né, assim, e um cara bem extravagante, né, cara? Extravagante, e o Matthew Good, que faz ele na série, assim, tá sensacional. Eu vi depois o documentário sobre o Bob Evans, que é narrado pelo próprio Bob Evans, eu fiquei, gente, o Matthew Good, aquela voz é realmente a do Bob Evans. É uma voz difícil de fazer, que ela é assim, o tempo todo. É muito, muito divertida a série, assim. Tem questões ali de cinebiografia, né, de coisa baseada em fatos, assim, que a gente pode dizer que é ou não é, mas eu acho que como uma tarde de domingo, assim, ver o bromance do Mario Puzo e do Coppola, ver como
escolha de... Gente, o ator que faz o Al Pacino é muito igual, assim, muito igual. A gente achou até que era tipo fake, assim, porque é muito assustador. Mas fica a curiosidade, assim, tem uma temporada, né, uma minissérie, mas acho que dava até pra fazer uma segunda temporada sobre o 2, né? Você assistiu, Rafael? Assisti. Eu fiz um curso, né, focado em Poderoso Chefão, aí depois eu fui gravar uns podcasts também falando, né, sobre o filme, e aí eu fui assistir, porque, né, a história da produção do filme, e eu gostei também, achei muito bom, assim, tem várias coisas interessantes que realmente, tipo, tem histórias de bastidores que o pessoal contava e tal, e aí você vê, né, eles reproduzindo aquilo, ficou muito legal, e como você falou, assim, tipo, tem umas caracterizações ali que são muito boas, assim, muito legal de você ver. O próprio... Então, a gente tem o Lou Ferrigno, que ele faz o Lenny Montana, e o Lenny Montana no filme, ele era isso, ele era um cara, tipo, brucutu, que não sabia direito o que falar e tal, ele tá lá também, então, tipo, tem várias histórias legais, assim, é muito bom. Muito engraçado. Muito. Estreia Cabaré, assim, nossa, eu não acredito, não sei o quê. Como eles não queriam chamar o Al Pacino, né? Foi uma briga ali, é muito, muito curioso, assim. Exato. E outra coisa, assim, pra quem gosta de bastidores, né? Eu adoro, o Diego também, né? Sim, é um livro do Peter Biskind, que escreveu um livro sobre a Nova Hollywood, que é muito famoso, que eu e o Diego discutimos muito, porque eu adoro esse livro, que é o Easy Riders Raging Bulls, mas eu vou indicar o livro seguinte dele, que é uma continuação não oficial, porque é a história que vem depois, que é o Down and Dirty Pictures, que é sobre a Miramax, o Festival de Sundance, e o cinema independente americano dos anos 80 e principalmente dos anos 90, e assim, é uma riqueza de detalhes imensa. Eu recomecei o livro, agora assim, um dia que estava também sem luz aqui em casa, então... Que legal. E aí, tô me divertindo muito, assim, eu tinha esquecido o quanto a leitura do Peter Biskind é divertida, assim, e também, nesse caso, também ela ativa muita coisa, assim, porque como fala não só da Sundance e os relatos sobre o Redford, eles acabam sendo tão absurdos que são engraçados, mas, por outro lado, tem os relatos sobre a Miramax, que esse livro, em 2005, já falava de muita coisa que a gente só soube oficialmente em 2018, quando saíram todas as reportagens sobre o Harvey Weinstein, né? Assim... Tem muita coisa ali que ele não fala com todas as letras e talvez ele nem soubesse que era daquele jeito, mas ele fala, por exemplo, que o Harvey Weinstein recebia assistente de toalha no hotel. Então ele fala, assim, essas histórias... Já parece oficialmente, né? Como ele era um bully, né? Que todo mundo da indústria detestava ele. O que a gente entender mais também a queda dele, que foi uma queda que a indústria queria, de certa forma, né? Porque ninguém gostava dele, né? Mulheres, homens, ninguém gostava dele. E ele incomodava muito também os estúdios maiores, né? Então, você vê como realmente ele era um monstro, assim, todo mundo já sabe, mas as histórias já existiam há muito tempo. E aí, em compensação, a gente vê também a ascensão desses nomes, né? Do Quentin Tarantino, do Steven Soderbergh. Como o Steven Soderbergh e o Robert Redford brigaram muito ali no início da carreira dele, assim, porque o Redford queria tomar as rédeas da carreira dele, aí eles brigaram e pararam de se falar depois que o Redford tomou o quiz show do Steven Soderbergh. Enfim, eu tô falando vários spoilers, mas é porque é uma leitura muito, muito interessante, assim, e acho que é válido também a gente ler essas histórias de bastidores, assim, não é nada teórico, não é nada, assim, que vai pesar pra fazer uma crítica ou não, mas é algo que ajuda a gente a entender contexto histórico, né, Exato. Principalmente cinema independente americano. A gente vê como, na verdade, não foi o Cães de Aluguel que foi o divisor de águas, né? Que, na verdade, ele ajudou ali, mas o que começou mesmo, o movimento que transformou Sundance foi o Sexo, Mentiras e Videotape, por exemplo. Então, e o que mudou mesmo a Miramax não foi o Cães de Aluguel, foi o Crying Game, o Traídos pelo Destino, né? Do Neil Jordan. Que foi o único caso, talvez, em que o Harvey Weinstein ficou com raiva de uma indicação ao Oscar de um filme dele, porque que ele não queria, que era indicação de ator coadjuvante, porque era uma questão, assim, de não contar o final do filme, não contar o spoiler do filme, e essa indicação acabava revelando. Eu não vou falar
porque é um filme que eu acho que vale a pena o pessoal procurar. Que bom, sensacional. Dica aí procurar. Eu achei esse livro há muitos anos na Amazon, né? Então, não sei se ele teve tradução no Brasil. O Easy Riders teve, que eu tenho em português. Mas esse não sei, mas acho que dá pra procurar aí pela Deep Web também. Sensacional. Muito bom. Tá anotado aqui. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post desse podcast. Então vai lá, vai estar tudo anotadinho que a gente tá falando. E é isso. Diegão, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Olha, eu acho que eu vou indicar um filme que tem uma relação direta. O Irmão do Mina de Ouro, que é o filme que o Clint Eastwood fez no ano anterior, que é O Samambaia e Lobos, né? Que já é um filme que reafirmou o Clint como um autor, como um artista, e meio que mudou esse diretor de prestígio, o método e a autoconsciência dele como diretor de prestígio agindo nos anos 2000, né? Que foi uma década dele onde ele virou uma figura mais presente nos Oscars e tudo isso, né? Depois de já ter ganhado pelos Imperdoáveis lá nos anos 90, né? Que foi o filme que consolidou ele como autor lá nos Estados Unidos. E é um filme que eu acho que tem várias relações com Mina de Ouro, não só essa questão da luz e sombras que eu já citei, né? Essa construção imagética, né? Que é quase impressionista, né? De como ele usa isso, né? De como ele marca o personagem na sombra, né? O que dá um tom ainda mais pesado pros filmes e pra relação dos personagens, mas muito em ser um filme sobre a tragédia estadunidense, né? Uma tragédia norte-americana e nas relações de dores e violências que unem pessoas no cotidiano, sabe assim? Quase uma crônica do cotidiano americano, né? E de como os personagens são levados pra dentro disso, né? Acho uma obra-prima pra mim, junto com Mina de Ouro, pra mim, os melhores filmes que o Clint fez do século, assim, sabe? Outro filme que ganhou atuações que foram pra Oscar, né? O Champagne e o Tim Robbins acabaram ganhando, né? Foi o retorno dele pro Oscar, né? Foi o retorno dele pro Oscar, exatamente. Tanto é que as pessoas dizem que se ele não tivesse caído no ano do Retorno do Rei, ele teria ganhado, assim, né? Que ele era, tipo, o segundo, né? Assim, é como ele caiu no ano do Retorno do Rei, o Retorno do Rei, tipo, todo mundo sabia que ia papar tudo e acabou acontecendo, assim. E aí teve tudo isso, né? Foi o ano do Retorno do Clint, foi o ano que ele conseguiu que dois atores ganhassem e tudo isso, e acho que é um filme exemplar, assim, sabe? Pra mim, um dos momentos mais inspirados dele como diretor, assim, né? Como condutor dessas emoções, assim, sabe? Assim, de todas essas subtilezas e ambiguidades que a gente já discutiu aqui. Exato. E aí eu queria destacar também um filme que eu vi hoje no Disney Plus, que acho que a Camila já viu, que é Retorno para Oz, né? Retorno para Oz, né? Que é um filme do Walter Mantz, que é um montador lendário, que já trabalhou com Coppola, com George Lucas, né? E que só fez esse filme que ele dirigiu, que é um filme que é uma continuação do Mágico de Oz, que junta os dois livros do Mágico de Oz num só. E é um filme muito mais sombrio do que o filme de 39, né? Um filme com cuidado com a paisagem, né? Com a criação de mundo, que é espetacular, que tem um jogo de espelhos excelente mesmo, assim, sabe? Ele é um filme todo lúdico, enquanto juvenil, mas é um filme profundamente melancólico, triste, assim. Ele não tem medo de tocar em coisas muito graves, assim, né? De abordagem. Tal, assim, até tem um tom de filme de terror muito forte, algumas partes, assim. Quem faz a Dorothy é aquela menina dos Jovens Bruxas, né? E depois fez a outra história americana, Paulista Cabal, eu não vou saber falar o nome dela, sabe, assim. Ela é novinha nesse filme. E o filme tem esse espírito bem melancólico, assim. É uma boa sessão pra fazer com as crianças, se você saber exatamente o que as crianças querem assistir, né? Porque elas vão ter muito medo, né? Mas é impressionante, assim, sabe? Assim, é um filmaço. Muito bom, olha aí. Tá aí, então, anotado. Mais uma indicação, 2 filmes aí. Pra fechar, eu trouxe um filme que eu assisti recentemente. Tava em débito com o cinema brasileiro. E aí comecei a colocar vários filmes aqui pra assistir. E um deles que tava lá atrás pra mim, assim, que eu já tinha colocado na minha lista e não assistia, é o thriller O Lobo Atrás da Porta, né? O filme que está na Netflix. Muito bom, assim. Eu achei espetacular. O filme tá na Netflix, fácil de assistir também. Filme dirigido aí pelo Fernando Coimbra, que é um cara que antes disso tinha feito, né, alguns curtas lá em 2007, 2009, 2010. Depois ele inclusive dirigiu 2 episódios de Narcos
na Netflix. Depois dirigiu um longa-metragem chamado Castelo de Areia e depois Terrenos Urbanos, uma série para TV. E o Fernando, ele fez esse filme, né? Dirigiu esse filme, um filme com a Leandra Leal, o Miren Cortaz, Fabiola Nascimento, né? Também, Juliano Casaré e tal, enfim. É um elenco bem legal e o filme, ele é muito tenso, assim. É um filme que ele vai se construindo de uma maneira que vai te envolvendo naquela história e começa o filme justamente trazendo a história de uma menina que sumiu, a menina desapareceu, e aí os policiais estão tentando entender o que aconteceu com essa menina que estava na escola e sumiu. E aí, ao tentar entender como que essa menina sumiu, várias outras histórias começam a, assim, surgir, né, ir pra tona, e aí isso tudo vai desenvolvendo ali aquelas histórias com esses personagens, e um vai encostando no outro, e as relações são muito impactantes e eletrizantes, assim, e tem todo um discurso também, né, focado numa questão, assim, machista também, patriarcal e tal, então ele passa por esse movimento de uma maneira muito sutil, mas muito poderosa também, muito forte, assim, muito incisiva. Vale a pena assistir, mas é um filme que pode dar algum tipo de gatilho. Então, se você tá naquele momento assim mais, né, mais sensível, quer aproveitar agora, momento, carnaval, não sei o que e tal, deixa esse filme pra ver um pouquinho mais pra frente, mas não deixa de assistir. Quando você puder, vai lá assistir, porque é espetacular. A Leandra Leal fazendo uma personagem incrível, o Miren Cortaz também, assim, uma atuação fabulosa e vale a pena ser assistido. Tá na Netflix, facinho de ver, O Lobo Atrás da Porta. É isso, gente, chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 540, batemos esse papo sensacional aqui sobre Menina de Ouro, esse filme que nos encantou, né? Começou a nos encantar 20 anos lá atrás e agora ele ainda reassistindo, revivendo ele, a gente consegue ver que ele não envelheceu mal, que é um filme que caminha muito bem, tem muita coisa ali que a gente consegue extrair. Então, cara, fica a recomendação. E eu queria que os meus convidados aqui, né, passassem pra gente como é que a gente faz pra ouvir vocês no podcast de vocês, se vocês estão em todos os agregadores, onde que procura, como é que faz pra ouvir vocês lá no Sábado Sem Legenda? É bom, a gente tá em todas as piores e melhores plataformas de áudio, estamos com a nossa terceira temporada já, né, saindo, já começaram a sair os episódios, e tem uma programação muito legal pra esse ano, assim, a gente vai trazer mais coisas trashes pra tristeza do Diego. Como assim? Não, é que a gente tava montando a programação, o Diego falou, tem muita coisa muito ruim, gente, tem que botar mas e eu tô escrevendo no Cine 7, sigo escrevendo no Cine 7. Boa. E tô nas minhas redes sociais, Camila Henriques no Twitter e Camila Henriques M no Instagram, falando sobre cinema, essas semanas do Oscar, né, bem intensificando, né, o que ainda falta para assistir de documentário curta, compartilhando o que eu tô vendo, o que eu tô gostando e odiando. Muito bom. Cami, muito obrigado, viu, pela sua presença com a gente aqui mais uma vez. O ano tá começando, vamos ter muita coisa ainda para conversar, Cami, durante esse ano. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso poder falar desse filme aqui. Valeu. Diegão, obrigado também pela sua presença aqui. Imagina, e aproveita aí também, passa suas redes sociais. Podcast a gente já sabe, mas sites também e tal. Tem seu canal no YouTube. Lógico. Bem, gente, eu tenho um canal no YouTube, chama Piscinema, né? Tem participações da Camila lá e tal, assim, a gente conversando sobre mais assuntos diversos. Tem vídeo lá, inclusive, meu sobre o Clint, né? Sobre o Mundo Perfeito, né? Com o outro massa que ele fez. Eu também tô falando de Oscar por lá, dos filmes do Oscar, indicações, por tudo isso, né? Não vou falar só disso lá pelo canal de lançamento, né? Eu tô pensando em outras coisas, mas também falado disso lá, né? E logo mais vou botando mais vídeos aí. Eu tô no Letterboxd, como Diego Quadra, tudo junto. No Twitter e no Instagram, como @Diego
Fora 2. Tem a gente no Sábado Sem Legenda, sempre aí, filme forte. E tem textos meus por aí, tem textos meus, inclusive, no Cinemação, aqui do Rafa, né? E também, logo mais vai sair o meu aí, de um filme lançamento aí, com o tal do Zac Efron. Então, agora ele. Como alguém falou no Twitter, o Adoráveis Mulheres da... Ele é, né? Ele é esse filme. Muito bom. É isso, pessoal. Lembrando você aí que gostou desse episódio, se você quiser ajudar a gente na discussão, né, mandando sua crítica, sua análise, perguntas aqui, né, para os nossos convidados, para mim, enfim, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, né, buscando sempre por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, né, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para que você se torne aí um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. Então fica esse convite aí, o link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E o podcast Cinemação 540 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.